a sua visão seja renovada na presença do Senhor, amém? Feche os teus olhos agora, mas abra os olhos do teu coração, para que você possa enxergar a grandeza de Deus, para que você possa enxergar o quanto perto Ele está, para que você possa enxergar que a mão dele não está encolhida, nem os seus ouvidos ensurdecidos, mas que Ele tem prazer na sua lei e fazer cumprir a tua palavra em nosso meio.
trazer essa palavra aqui hoje falando sobre visão. E precisamos desse renovo na nossa visão em Cristo. Visão do povo de Deus precisa urgentemente ser renovada. A maneira como nós olhamos faz toda a diferença. A maneira como enxergamos, se enxergamos pelos olhos da fé, isso vai fazer total diferença para vencermos, para buscarmos a Deus, para vermos a nossa casa servindo ao Senhor. Isso vai fazer total diferença no nosso dia a dia, na nossa vida para estar com Deus também. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos pegar aqui no versículo 14. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Renovo na visão, enxergar com os olhos da fé. Amém? E diz assim: vós sois a luz do mundo. Note que Jesus aqui, ele está fazendo uma afirmação. Ele não está dizendo, olha, você tem condições, olha, se você um dia desejar, não, ele está dizendo, você é. A partir do momento que nós entramos no livro espiritual, ao aceitarmos Jesus, é algo automático, igual um interruptor, né? Você tem a lâmpada, tem energia elétrica, na hora que você clica, o negócio é assim, ó, não é nem você contar os segundos, né? Quando a gente é criança, a gente fica tentando contar, né? É igual abrir porta de geladeira quando era menor, mais novinho, né? A gente abria a porta de geladeira, acendia a luz. Aí ia fechando devagarzinho para ver como era a luz lá dentro. Mas eu, quando era criança, fazia muito isso, né? Para entender como que a luz acendia. E depois que fechava, o que ia acontecer? Será que a luz ficava acesa? Né? Mas voltando aqui no espiritual, é algo automático. Você aceitou Jesus, ó Jesus, agora eu sou parte da família, né? Minha união com Deus foi selada no sangue, através da cruz do Calvário, faço parte do reino de Deus. O reino de Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim. Então é algo automático, igual acender. Tem lâmpada, ok. Tem energia, ok, vai acender. Então, quando nós aceitamos Jesus, né, entramos na família da graça, é algo automático. Nós somos transportados do reino das trevas, onde habitávamos, né, nas trevas de impedimento, né, num mundo sem amor, sem pretensão de futuro. Aí o Senhor Jesus nos transportou, pegou de lá e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, a partir do momento que você é um ser de luz, primeira coisa que foi criada, né, disse Deus, haja luz. Deus não trabalha nas trevas. Então ele está dizendo, vós sois, ele está declarando, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, mostre a sua diferença. A partir do momento que você é do reino da luz, essas obras elas têm que começar a aparecer. Você tem que se mostrar, não, realmente eu sou de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, eu faço parte de uma geração que não se dobrou diante de outros deuses. O Elias estava um pouco entristecido, irmão. Se você pegar a história do Elias, só parando um pouquinho aqui que eu lembrei, se você pegar a história do Elias, o profeta, tá? Ele que orou, caiu fogo, queimou todo mundo lá, queimou o altar, matou os 850 profetas de Baal. Mas esse mesmo Elias, esse mesmo profeta que orou para não chover, depois orou para chover, né, fez cair fogo do céu, ele passou um momento de tristeza muito grande na vida dele, um momento depressivo mesmo, né? Porque ele achou que ele estava sozinho servindo a Deus. Isso aí é um perigo muito grande. Quando a gente começa a pensar assim, parece que a gente está carregando toda a carga sobre os nossos ombros. Ah, sou eu tudo nessa casa, só eu que oro, só eu que faço, só eu que vou para a igreja, só eu isso, só eu aquilo, se eu não quiser ninguém faz. A gente tem que tomar um cuidado muito grande de achar que está fazendo tudo sozinho. Muito grande esse erro. E aí o Elias, ele pede a morte justamente porque ele estava cansado. Então quando a pessoa não tem um entendimento, né, passa um momento como esse, é muito importante você correr ao máximo para se aproximar da luz da palavra de Deus.
correr o máximo para o Senhor. Senhor, renova as minhas forças, renova o meu entendimento. Senhor, renova até minha maneira de crer, me ajuda na minha incredulidade, para que você não venha carregar esse peso de buscar pela tua família, e em certo ponto da caminhada você não desistir, você desanimar. Porque se a gente for caminhar com esse peso, a gente vai começar a enxergar só o que é ruim. E aí que mora o perigo. Elias começou, não, só eu vou lutar com o profeta de Baal? Só eu que vou invocar Deus? Só eu que vou orar para não chover? Só eu que vou fazer as coisas? Elias achou que estava carregando tudo sozinho nos ombros. E ele estava errado. E aí Deus mostra para ele, depois que Deus alimentou ele com a comida e a bebida que o anjo trouxe, Deus fortaleceu, e ele conseguiu chegar até o monte, e aí ele chegou diante da presença do Senhor. O Senhor passou uma brisa tão leve, uma coisa tão simples, né? E falou: Elias, ainda tem outros que não se dobraram diante dos Deus. Você não está sozinho, não é só você. Então o que isso me faz entender? O apóstolo Pedro também falou: você não é o único que passa por problema. Há muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo passando as mesmas dificuldades. Então isso torna a nossa carga mais leve e olhar para frente. Não, se outros lutaram, passaram pelo que eu estou passando, conseguiram, tem condições de conseguir também. Aí a gente muda até a nossa maneira de enxergar. A gente começa a ver a vida com mais leveza. Irmãos, isso aí eu tenho aprendido de uns poucos anos para cá, confesso para você. Eu levava minha vida muito pesada, achava que eu tinha que carregar tudo sozinha nos ombros. Se eu não fizesse, ninguém faria. Se eu não falasse, ninguém falaria. Até que Deus tocou no meu coração. Mas peraí, tem outros também estão na mesma dificuldade que você. Outros passaram e você pode também. Então comecei a enxergar a vida com mais leveza. Isso fez um bem danado para mim, né? Me deu uma leveza de espírito. Eu começo a enxergar os problemas e ver as situações que eu já passei, que eu venci, e naquele momento eu achei que eu não ia conseguir. Mas aí quando passa, você começa a analisar: não, lá atrás Deus fez uma obra tão grande, quem impede Deus de fazer de novo e até melhor? Então a gente começa a enxergar com olhos de fé. Então o Elias, ele perdeu a visão por causa do cansaço, da tristeza de andar sozinho. Você imagina Elias para lá e para cá sozinho? Talvez não devia ser fácil para ele. Não podia confiar em ninguém, tinha que andar corrido, fugido, aquela situação, todo aquele peso, aquela responsabilidade como profeta. Mas Deus mostrou para ele: além de eu estar aqui, né, uma brisa tão levinha, algo tão manso, suave, Deus ainda falou: ainda tem mais outros 7.000 que não se dobraram diante dos deuses. Ou seja, Elias, você não está sozinho. Amém? Então, voltando aqui, nós não podemos esconder que somos servos do Senhor. Nós temos que começar a iluminar a nossa bandeira, a resplandecer a luz que já está dentro de nós, desde o momento que Cristo entrou na nossa vida. Amém? Versículo 15: e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. O que isso quer dizer? Que a luz ela tem que estar no lugar próprio. Você não pode pegar uma vela e colocar debaixo da cama. Vai servir para mim uma vela debaixo da cama? Vai pegar fogo na casa inteira. Além de iluminar nada, vai pegar fogo na casa inteira. Então a luz, Jesus está dizendo aqui que tem que estar num lugar estratégico. Onde que precisa de luz? Onde está escuro, aonde as trevas. Às vezes tem situações na nossa vida que estão numa escuridão que você não consegue enxergar nada. E é naquele momento que você tem que levar a luz da palavra. Senhor, ilumina os teus olhos para que eu possa ver. Não tem que enxergar, porque o Elias, o que aconteceu com o Elias? Ele não estava enxergando por causa do cansaço, da solidão. Aquilo foi gerando um quadro de depressão tão grande no Elias, que se Deus não intervém aqui, ele ia morrer. Não queria comer, não queria beber. O que ia acontecer com Elias? Ia morrer. Se ele não morresse de fraqueza, né? De inanição ali, de desidratação, ele ia acabar sendo morto por um dos profetas de Jezabel. Então ele ia morrer de qualquer jeito. Mas Deus entrou: não, Elias, você é um guerreiro. E às vezes a gente esquece disso. Que Deus já nos usou em outras situações,
para orar por alguém, pela nossa própria vida, pela nossa casa, e pode nos usar nos dias de hoje. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, nem se acende, versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no lugar certo, e dá luz a todos que estão na casa. Todo mundo que anda em trevas na nossa casa quer dizer a família no completo, tá? Não é só quem mora dentro do nosso ambiente, não, é toda a nossa parentela. Então nós temos condições de levar luz para essas pessoas. Pastor, mas como eu vou levar luz? A luz é Jesus. Você leva a luz quando você leva Jesus para todas as situações de sua vida. Está enfrentando um problema? Por que vai enfrentar sozinho? Não, ainda existem homens e mulheres de Deus que podem orar com você, te ajudar em oração. Ainda tem o próprio Deus que está do seu lado, que está te dando a palavra, está te dando o Espírito Santo. Não tem por que se render. Não, nós temos condições de avançar. E o versículo 16 diz assim, ó, já que você tem luz, e a luz está no lugar certo, o que tem que acontecer? Olha o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens. Não é para ficar escondido. Amém? A luz precisa iluminar. Aonde está iluminada, a pessoa consegue enxergar o caminho. E o caminho, a verdade, a vida é quem? É Jesus. Tem outro jeito de ir a Deus. Ele está dizendo assim, já que você é a luz do mundo, já que você está no reino, na sua maravilhosa luz, que é a luz de Deus, já que você está no lugar certo, você está no velador, no lugar que Deus te colocou, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Irmãos, isso aqui eu quero frisar com você, que muita gente entende que a boa obra é simplesmente a caridade, né? Mas até a respeito da caridade, Jesus foi bem claro. Isso aí eu tenho sempre no meu coração, porque é a palavra. A Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Né? Quando você faz uma caridade, a glória é para Deus. A partir do momento que você fica falando, porque eu fiz tal coisa, aí a glória deixa de ser de Deus e passa a ser do homem. E Deus não está no negócio. Então, quando você fizer algo para Deus, você sempre não oculta. Então, aqui ele não está falando de caridade. Vai, mostra que você levou uma marmita para um morador de rua. Vai, mostra que você deu uma cesta básica para aquela família. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para que vejam as obras. Que obras é essas? São obras de luz. Que é a pregação do Evangelho. Que é você representar Jesus nessa terra. Tem gente que é só crente na igreja. Na igreja acabou vindo um bonitinho de crente, né? A biblinha debaixo do braço, aquela aparência, vai dentro de casa. Deus que me perdoe da expressão, mas é um verdadeiro demônio. Um secretário do diabo. Mas xinga, né? É espancador, xinga, conta mentira, é um roubador. Então ele não está levando luz. Ele está brincando de levar luz. Então, quando Jesus está falando de resplandecer a obra, é aquela obra que você faz diante de Deus para os homens. Então, a melhor obra que você faz hoje é aquela que você faz diante de Deus, orando pela sua família, buscando não desistir da sua casa. A melhor obra é exemplo. Quando você se torna exemplo, né? As pessoas não te conhecer como, lá vai o caloteiro. Nossa, que coisa feia, né, irmãos? É a pior coisa que tem. Corre daquele ali, que aquele ali é caloteiro, já vai pedir dinheiro. Só que tentação, as pessoas correr da gente, né? Com medo da gente ficar pedindo as coisas e não pagar, aí depois já fala, é crente, né? O mundo gosta de encher a boca. Lá vem o xingador, e depois diz que é crente, né? Olha lá vai o biscateiro, né? Depois diz crente. Olha lá, fica roubando a água do vizinho. Depois diz que é crente. 6 anos. Não é. Isso é uma obra que Satanás está sendo glorificado, não Deus. Tudo que tira a glória de Deus se torna pecado.
Então nós temos que representar Jesus aqui na terra. Quando você trabalha numa empresa de renome mesmo, a pessoa da empresa ela é representada como? Primeiro o uniforme, é assim? O uniforme, e depois ela tem o quê? Um crachá. Então a pessoa quando bateu o olho naquele uniforme, quando bateu o olho naquele crachá, ele vai associar o quê? Fulano é da empresa? Mas voltando aqui, então, quando a pessoa ela está identificada, quem olha de fora não precisa nem perguntar. Mas de onde você é? Quando ela bater o olho, ela já vai saber. Antigamente, né, a empresa Tubarão, o uniforme era marrom. Todo mundo usava aquele tipo de uniforme marrom, a pessoa já sabia, não precisava nem de crachá, a cor do uniforme completo marrom, aquele ali que trabalhava na Tubarão. Era assim, coisa rápida. Por quê? Porque aquele uniforme identificava para quem aquela pessoa estava trabalhando. Né? Quando você vê um policial fardado, você sabe que ele trabalha para o povo. E assim sucessivamente. Então nós temos que ter fardas, irmãos. Nós temos que ter uniformes e crachás espirituais. Amém? Você não precisa estar com o crachá dizendo, olha, sou crente. Uma camisa escrita, olha, sou da igreja. Não precisa dessas coisas. E nem precisa ficar falando para todo mundo, sou crente, sou da igreja. O nosso comportamento, a nossa maneira de falar, ela já tem que ser uma pregação. Amém? A pessoa tem que olhar, nossa, aquela pessoa é tão diferente, eu acho que aquela pessoa é da igreja. Aí quando ela vier perguntar, a obra da luz é confirmada. Então, realmente eu sirvo a Jesus. Você não tem que falar que você é da igreja, você tem que falar, eu sirvo a Jesus, da igreja tal. Amém? É assim que funciona, porque da igreja todo mundo é. Em algum momento todo mundo é da igreja, né? Isso aí não qualifica ninguém que é de Jesus, não. Somos servos do Senhor. E as ações têm que proceder. O fruto da árvore tem que acompanhar a árvore. Amém? Então, aqui no finalzinho do versículo 16 está dizendo, para que vejam as vossas boas obras, né? Que é aquela feita diante de Deus, através do exemplo da oração, da luta, da guerra que você faz diante de Deus ali pela sua casa, pela sua família. Finalzinho. E glorifique o vosso Pai que está onde? Nos céus. A nossa vida tem que glorificar Deus. Cada luta que a gente enfrenta, cada batalha, cada vitória, cada experiência que a gente passa, tem que ser para a glória de Deus. E aí Jesus, ele termina esse sermão aqui, ó, no capítulo 6, no versículo, vamos lá, capítulo 6, no versículo 21, Jesus continua esse sermão aí dizendo, porque onde estiver o vosso tesouro, o que é o tesouro? É o que tem valor, é aquilo que é precioso. Então, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o que? O vosso coração. Aquilo que te importa, a pessoa, né, quando é importante, ela corre atrás. Você já viu a pessoa aí no mundo, quando começa a correr no bolso, ela começa a correr atrás do prejuízo? Né? Porque o coração dela está nas coisas materiais. Mas o nosso tesouro, irmãos, tem que estar na promessa que está na palavra, em prol da nossa casa e da nossa vida. Ali tem que estar o nosso coração, não, Senhor. Meu coração está na tua promessa que diz que eu sou salvo e minha casa também é. O meu coração está na tua palavra que diz que eu já sou a luz desse mundo. As trevas não vão me envolver, as trevas não vão me ganhar. E aí ele continua dizendo, 22, a candeia, ou seja, a luz, né? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O corpo aqui representa a casa, representa a vida. Ele está dizendo que até a sua maneira de olhar pode mudar até o estado da sua saúde. Olha que coisa interessante. Se a pessoa começa a enxergar só como pobre coitado, um doente, um desgastado, um derrotado, ela vai ser. Mas quando ela começa a enxergar, eu sou luz desse mundo. O Senhor me chamou para ser um vencedor, vou vencer essa etapa difícil, vou dar a volta por cima. Não vou ficar sozinho, não. Ainda tem mais 7 mil que não se dobraram. Tenho certeza que na minha casa tem muita gente para ser salva.
Você vê, você conversa com uma pessoa aí do mundo, faz a experiência depois. Conversa com uma pessoa que ela não tem a luz da palavra, ela só vai reclamar da vida. Só vai falar de tristeza, de derrota, de acidente, de trauma, de um monte de coisa. Até a bonita fica terra. Mas conversa com alguém que tem a luz da palavra. Você vai se sentir até mais vivo, cheio de esperança. A gente tem que colocar para dentro coisa boa, irmãos. É igual quando você está ali com fome, você come uma comida que te deixa satisfeito, te dá até um ânimo. Mas quando você come comida demais, não digere aquilo, te causa até um peso, te dá um cansaço, você não vai fazer nada depois do almoço. Fica lá, comi demais. Né? Porque não digeriu, porque não serviu. E aí, voltando aqui, a candeia do corpo, ou seja, a luz do corpo, são os olhos. De sorte, e se os teus olhos forem bons, como é que meus olhos são bons? Eu olhei para o fulano, estou criticando. Eu olhei para o fulano, vi ali, não vai prestar nada. Os olhos não estão bons. Porque se a gente for olhar para o homem, a gente só vai ver defeito. Por isso que a Bíblia manda a gente olhar somente para Jesus. E olhar para Jesus é olhar para a palavra. Amém? Não fica olhando para mim, você vai achar muito defeito. Fica olhando para a pessoa, o humano da pastora Daiane, que você vai encontrar um monte de defeito. Mas olha para o espiritual. Amém? Assim, os nossos olhos começam a ser bons, não quando eu começo a olhar para o membro da minha casa e ver o que está de errado na vida dele. Não, mas eu começo a olhar para ele com os olhos da palavra. Hoje você está aí, preso no vício, você está aí preso na idolatria, hoje você não quer nada com nada, mas os meus olhos são tão bons que eu estou te vendo servindo ao Senhor. Você tem que enxergar assim. Amém? Deus não enxerga a terra vazia, Deus não enxerga já a terra toda construída. Tanto é que ele não ficou pensando, o que será que eu faço? Então ele já foi dizendo, haja isso, haja aquilo, e foi acontecendo, porque já estava no coração dele. Então assim tem que ser para a nossa família. Eu já vejo um casamento restaurado, já vejo um filho liberto, já vejo meu corpo curado, já vejo, é olhar para frente. Versículo 22. E a gente encerra aqui, 23, perdão. Se, porém, os teus olhos forem maus, só vê defeito, só vê problema, só vê coisa ruim, o teu corpo será como? Tenebroso, porque o nosso corpo, irmãos, é um receptor de energia. Você já foi em um lugar que você sentiu uma energia pesada, você saiu de lá cansado, com dor nos ombros, mas que o lugar estava carregado, seu corpo recebeu aquilo. Assim as pessoas, tem gente que conversa com alguém, como eu falei, se sente nas nuvens, de tão leve, de tão alegre, mas tem gente que conversa com as pessoas que fica pesado. A pessoa fica toda hora, dor. Nossa, não sei o que aconteceu. É tudo carga negativa. Porque o corpo absorveu, que os olhos começou a olhar aquilo que não é da palavra. Eu estou achando aquela pessoa com um olho grande, e tem medo. Tem medo. Mas você está olhando para aquilo, aquilo começa a fazer parte da sua vida. Vamos olhar para a palavra. E ele disse aqui, porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Ou seja, não dá para você ficar mascarando. Ser luz aqui dentro, ali fora, o vento passar e assoprar a vela. Tem que ser luz em todo o tempo. Amém? Olhar com uma visão de fé, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor, me ajuda a olhar para a tua palavra. Me ajude a olhar para a promessa. Eu não quero olhar para o defeito de fulano, não. Eu quero olhar para a tua promessa. Eu não quero ver que aquela pessoa vai se afundando no mal, não. Eu quero ver que ela vai ser liberta e ela vai testemunhar para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero que você fique com essa palavra, guarde no coração, porque nós vamos orar e colocar em prática para a glória de Deus. Amém? Há uma luz no fim do túmulo, Senhor. Há uma luz nessa escuridão, nessas trevas.
perdidos, onde muitos estão esquecidos, onde muitos, como Elias, estão cansados e desistiram de colocar azeite em suas lâmpadas, e o noivo vem. E quantos imprudentes esqueceram de acender essa candeia e colocaram no lugar certo. Mas, Senhor, nós estamos aqui agora para nos revestir do Teu poder e pedir ao Senhor para nos revestir de força e de fortaleza, pedir essa renovação em nossos olhos espirituais, para que sempre possamos olhar cada situação como olhos da fé. Porque quando olhamos com os nossos olhos naturais, nós não vemos solução de nada. Não conseguimos ver a esperança. Nosso coração já não crê e a nossa alma já não se alegra. E quantas vezes o desânimo bate a porta e a nossa luz segue apagada, e o nosso corpo começa a ficar tenebroso, a nossa casa começa a ficar escura, e vivemos em tão densas trevas que até conseguimos apalpá-las. Mas, Pai, palavras como essas, direcionadas pelo Teu Espírito, têm total poder e capacidade de alumiar, como diz a Tua palavra, os nossos olhos. Começamos a ver que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, como lâmpada para os nossos pés. E começamos a olhar e ver que o remédio está diante dos nossos olhos, da maneira que enxergamos a vida. Se enxergarmos com dureza, se não formos flexíveis, e não tivermos essa visão restaurada, não veremos a grandeza do Senhor que opera em nosso favor. A vela, a luz não estará no lugar certo e não vai iluminar. E se não iluminar todos que estão na casa, eles vão andar em cegueira, em densas trevas, estarão expostos ao ataque do inimigo. Muitos pedirão, como Elias, a morte. E é por isso, Senhor, que nós pedimos ao Senhor agora: ilumina os nossos olhos espirituais. Como Eliseu orou aquele dia pelo moço, abre os olhos do moço para que veja. Os olhos do moço se abriram e viram o grande exército do Senhor. Meu irmão, Deus fará. Deus fará esse renovo agora. Deus fará esse renovo na sua casa agora, transformando tudo que estava nas trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ele é Pai das luzes.
ministrando a cura e o perdão, restaurando a aliança que um dia se perdeu. Eu creio, Deus fará. Jamais se perderam em densas trevas. Os da casa foram iluminados e o corpo teve luz. Até a cura vem quando o nosso olhar é diferente. Os sonhos, o ânimo volta quando olhamos diferente. É isso que nós queremos hoje. A visão aberta para a tua palavra. Olhar para a nossa casa com olhares de amor. E sermos mais flexíveis